Bom, para concluir esse capítulo 2, né, essa passagem rápida pelas equações de conservação, eu vou falar também rapidinho aqui, um pouquinho só sobre problemas elípticos, parabólicos e hiperbólicos. Eu acho que o mais importante para nós é o elípticos hoje em dia. A gente não tem feito muitos problemas, pelo menos no nosso grupo aqui, né? A gente tem mais utilizado softwares como OpenFOAM e Fluent, né? E daí eles usam sempre a formulação elíptica. Mas tem que ter uma ideia do que é, do que são essas coisas aí, tá? O interesse, né, de se prestar atenção nesse detalhe, né, sobre os problemas serem elípticos, parabólicos ou hiperbólicos, tem a ver em ganhar algum tipo de vantagem na hora de resolver o problema, principalmente se você estiver programando, tá? Então, ó, o interesse aqui está nos aspectos físicos dessa classificação. Busca-se obter vantagens na solução quanto ao tempo de processamento e armazenamento das variáveis. Tá? Normalmente estão sendo resolvidos sistemas de equações diferenciais, assim que é necessário observar as características de cada equação. Né? Então é difícil ter o sistema é parabólico, isso é muito difícil, mas uma equação pode ter um formato parabólico, pode ter um comportamento parabólico e outras não, né? O mesmo problema pode ser parabólico no tempo e elíptico no espaço. É o exemplo que eu vou mostrar daqui a pouco. Tá? Então, problemas elípticos. Vamos pensar em termos de informação, e o exemplo que eu estou dando aí é o calor. Tá? Então, naquela minha figurinha ali, o espaço é unidimensional, tá? Só tem direção X. E se eu colocar uma fonte quente, uma pedrinha quente sobre aquela placa ali, o que vai acontecer? O calor vai se propagar tanto para a direita quanto para a esquerda na mesma proporção. Tá? Então, a informação, pode ser o calor, pode ser a massa, pode ser seja lá o que for a quantidade de movimento, ela vai se transmitir, vai se propagar em todas as direções de maneira igual. Tá? Então, esses são os chamados problemas elípticos. Então, a informação a montante e a jusante, ambas são importantes na hora de resolver o problema. A equação típica, né, a equação diferencial típica de problemas elípticos é a equação da condição de calor. E notem que a característica dela são derivadas segundas. Então ela está pedindo, eu coloquei a equação bidimensional e fiz o exemplo unidimensional aqui. Mas tudo bem. Pensando aqui, ó, em cada uma das direções, né, em x e em y, eu vou precisar de duas condições de contorno. O problema, então, o problema de condição de calor, ele é elíptico em todas as direções. A menos que o material não seja homogêneo, né? Se o material não for homogêneo, aí você pode ter alguma coisa diferente. Mas se o material for homogêneo, ele vai ser elíptico em todas as direções. Então, ó, eu vou precisar de uma condição de contorno em x e uma condição de contorno em y. Vamos pensar que esse cara é bidimensional. Então, ó, eu vou precisar de uma condição de contorno aqui embaixo e uma condição de contorno aqui em cima também. Eu vejo isso como? Conhecendo o problema ou pela equação, né? Derivada segunda requer duas condições de contorno em cada direção. Direção X, direção Y. Tá? Então a informação se propaga em todas as direções, né? Nas três direções, da mesma forma. Problemas parabólicos, né? Então, tanto os parabólicos como os hiperbólicos são problemas que a gente pode, dependendo da situação, usar o procedimento de marcha na solução. Por que marcha? Porque eles têm uma direção preferencial em que a informação se propaga. Tá? Um exemplo aqui, ó, desse tipo de problema é a condição transiente. Se vocês forem ver, ó, no espaço, é o mesmo problema anterior, ele é elíptico. Uma derivada segunda da posição. Então, no espaço aqui, a informação se propaga tanto para a direita quanto à esquerda. Então, em termos espaciais, eu preciso de condição de contorno na lateral esquerda, na fronteira esquerda e na fronteira direita. Tá? Mas no tempo a derivada é primeira. Então, ele é parabólico no tempo. Eu preciso só de uma condição inicial. E a partir dessa condição inicial, eu consigo ir avançando no tempo. E por que é o procedimento de marcha? O procedimento de marcha é o seguinte, ó. Nesse problema aqui, deixa eu olhar direitinho,
o tempo inicial é esse aqui, ó, T0. Então ele parte de um perfil de temperaturas, ó, no tempo inicial parabólico aqui, ó. É como se tivesse alguma coisa aquecendo aqui, ela aqueceu e depois você desligou essa fonte. Então você tem, ó, aqui, ó, no tempo inicial você tem esse perfil de temperaturas parabólico aqui, ó. Então essa é a condição inicial que você conhece, que você precisa dar para o problema. Bom, com base nessa condição inicial, tu podes integrar no tempo um determinado ΔT e resolver esse problema aqui, ó, dessa segunda curva aqui, ó. Notem, ó, eu integrei no tempo, do tempo 0 para o tempo, sei lá, do tempo T para o tempo T mais ΔT, T0, T mais ΔT. E aí eu estou nessa solução. Não esqueçam que em X, né, no espaço, ele é elíptico, eu preciso de duas condições de contorno. Mas para avançar do tempo 0 para o tempo 1, né, eu precisei só de uma condição de contorno, que seria a inicial. Então, eu não preciso saber o que tem lá no infinito. Eu preciso saber só o que tem anteriormente. Então, sabendo essa condição, eu consigo calcular essa segunda curva. Se eu conheço essa segunda curva aqui, ó, eu consigo calcular a terceira curva, independentemente de eu conhecer ou não a curva anterior. E assim por diante. Isso é uma vantagem, porque você pode resolver vários problemas unidimensionais, né, para cada passo no tempo. Você vai avançando no tempo, resolvendo um problema unidimensional. E eu sequer preciso ter toda a informação, né, na memória RAM do computador. Eu não preciso ter isso, né? Eu só tenho que ter a informação, né, as temperaturas no instante inicial e no instante que eu quero calcular. Quando eu for para o segundo instante aqui, ó, eu posso guardar isso aqui, se eu for usar no futuro, né, eu posso escrever em arquivo isso aqui e deixar na memória RAM só esses dois aqui, ó, o do instante que eu acabei de calcular e o instante que eu vou calcular em seguida. Então o procedimento é um avanço gradual, é um avanço, é uma marcha no tempo, né? O tempo só anda numa direção, né? Então é uma marcha para o futuro. É isso que acontece. Então as vantagens, ó, armazenamento das variáveis apenas em duas estações, a de cálculo e a montante. E a solução é um conjunto de soluções unidimensionais independentes no avanço do tempo. Foi isso aqui que eu mostrei. Tá? Que em X é elíptico e no tempo é transiente. É parabólico. Tá? E para concluir, os hiperbólicos. O hiperbólico é semelhante, tá? Só que agora ele continua sendo um procedimento de marcha. Por quê? Porque você dá a informação para o problema, para a condição de contorno, sempre no início, ou numa direção, sempre a montante. No caso, se o problema for um problema em função do tempo, essa aqui é a equação da onda, né? Então, um problema de vibração mecânica. Então, tu vai aplicar... Claro, tu tem o problema elíptico no espaço aqui, seria uma corda, imagina uma corda vibrando. Então, no espaço, você vai ter condição de contorno nas duas extremidades da corda, tá? Porque o problema é elíptico. Mas as condições de contorno no tempo, ambas são dadas no instante inicial. Então, você pode, sei lá, ter um φ inicial no tempo zero e uma derivada de φ no tempo zero. Você não precisa de uma informação ajusante, você não precisa saber o que vai acontecer no futuro, o que é meio complicado você saber o que vai acontecer no futuro, né? Os problemas que são transientes são assim. Então você dá duas condições de contorno, no caso ele precisa de duas condições de contorno no instante inicial, e daí a partir daí você vai avançando novamente fazendo um procedimento de marcha. Tá? Eu nunca resolvi nada desse tipo aqui, pelo menos não é mecânica de fluidos aqui. O Maliska dá um exemplo interessante sobre a aplicação disso com escoamento supersônico, tá? Mas eu não vou ficar palpitando algo que eu nunca resolvi. Eu não gosto de ficar falando de coisas que eu nunca resolvi, tá? Então, sugiro que vocês leiam lá no Maliska ou no Malala Siqueira. As vantagens computacionais são a mesma, né? Eu guardo as variáveis apenas na estação de cálculo e a montante e um conjunto de soluções unidimensionais, tá? Então a ideia é só dar uma pincelada, né? Ter ideia de que tipo de problema que eu estou resolvendo, né? E prestar atenção também nas condições de contorno, né? Note, eu preciso de duas condições de contorno iniciais agora, né? Derivada da segunda. E duas condições iniciais, né? E duas condições de contorno, tá?
A condição de contorno está associada com a derivada. Se a derivada é segunda, eu preciso de duas condições. Não tenho o que fazer.